Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, nossos amigos internautas também que estão nos assistindo. Como todo início de sessão, vamos iniciar com o Pai Nosso e uma Ave Maria. Logo em seguida, a irmãzinha irá fazer a sua oração. Aguardem a leitura da ata, por favor. Boa noite, presidente Simoni. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. A ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2019. Aos 18 dias do mês de março do ano 2019, às 19 horas e 28 minutos, teve início a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presentes dos seguintes vereadores, no total de 12. Simoni Feitosa, presidente; Clarissa Calado, vice-presidente; Marcos Reis, primeiro secretário; Irmã de Leusa Paiva, segundo secretário; Renaldo Braga, Gildo Barros, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Socorro Araújo, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josivan Pereira, o Bambam. Não compareceu e justificou sua ausência o vereador Wagner Nogueira. Havendo número legal, a presidente Simoni Feitosa deu por aberta para a sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso, Ave Maria e a mensagem de fé feita pela vereadora Irmã de Leusa Paiva. Simoni autorizou em seguida a leitura da ação anterior, que foi aprovada por unanimidade. Foram feitas a seguir pelo senhor Liduíno Cardoso, diretor-geral da Câmara, as leituras do expediente da ordem do dia, respectivamente. Ordem do dia. Foram apresentados e aprovados por todos os seguintes requerimentos e moção de pesar. Moção de pesar de autoria do vereador Marcelo Cardoso, pelo falecimento do senhor Francisco Soares, mais conhecido por Chiquinho Celeiro, com 90 anos de idade, ocorrido no dia 16 de 3 de 2019, em sua residência da Travessa Dr. João Ramos, número 200, no centro, sendo seu corpo velado na própria residência, sepultado no cemitério público São Miguel. O senhor Chiquinho Celeiro foi um cidadão exemplar de Baturité. Marcelo Cardoso falou que seu Chiquinho Celeiro teve uma história de vida, sendo celeiro, pois trabalhava com couros, fazendo celas, arreios e sapatos de couro para toda a região. O seu Chiquinho fazia um trabalho perfeito. Pede a Deus que eu receba, pois era uma ótima pessoa. Requerimento número 29, de autoria da vereadora Rosiane Cardoso, pedindo ao Poder Executivo que mande fazer a poda das árvores da Praça do Conjunto Mazé Viana. Requerimento número 30/19, de autoria da vereadora Rosiane Cardoso, pedindo ao prefeito César Arruda o seguinte: a carrada de material em entulho para colocar na estrada próxima ao campo de futebol
e da casa da dona Rosa do Telo, no bairro Comendador Nunes Arruda, Mondego. B. Pede uma carga de material para as ruas do conjunto Mundim Gomes, nas Lajes. C. Pede a limpeza geral do esgoto localizado no bairro Maria José Viana. Requerimento número 28, de autoria da presidente Simone Feitosa, pedindo ao prefeito Assis Arruda que envie a esta casa um projeto de lei para a concessão de parcelamento especial de débitos fiscais, o refis, pois o de 2018 não se encontra mais em vigor. A vereadora Rosiane falou que seus pedidos são todos necessários para ajudar o povo das comunidades citadas. A presidente Simoni falou que seu pedido vai evitar que pessoas do município entrem no SPC e Serasa. Requerimento número 29, de autoria do vereador Reinaldo Braga, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça as obras de Baturité, faz obras que Baturité tanto necessita, pois nosso município conseguiu a CND. Reinaldo Braga explicou que o prefeito Assis Arruda conseguiu a certidão negativa de débito e já pode até receber verba federal. Coisas boas estão para acontecer em Baturité. Voltaremos a ser chamados de capital do maciço. O Assis Arruda tem a intenção de fazer mais uma vez o projeto Sinalize para asfaltar as ruas de nossa cidade. Requerimento número 29, de autoria do vereador Marcos Reis, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça a roçagem das estradas rurais de Baturité. Requerimento verbal de autoria do vereador Marcos Reis, pedindo que esta casa envie uma moção de repúdio contra a reforma da Previdência à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal em Brasília. O vereador Marcelo Cardoso falou que no dia 22 será realizada uma manifestação contra a reforma da Previdência na Praça da Imprensa em Fortaleza. Da maneira como está, a reforma não pode ser aprovada, pois só atinge os mais pobres. Marcelo Cardoso agradeceu ao secretário Edson Alves por ter atendido um pedido seu em benefício do povo. Marcos Reis disse que reforça as palavras do colega Marcelo Cardoso. A reforma que o governo quer vai afetar diretamente os municípios. Requerimento verbal de autoria da vereadora Clarissa Calado, pedindo à Secretaria de Educação de Baturité que faça a verificação imediata do trabalho prestado pelos motoristas dos ônibus dos universitários. Os alunos falam que sempre são maltratados pelos motoristas, principalmente na rota da Unilab. Tem motorista que chega a deixar alunos, e isso é desumano e preocupa a família. Tem motorista grosseiro. A questão é séria e o prefeito tem que tomar providências, substituindo o motorista e até a empresa. O vereador Bambam falou que o motorista do ônibus tem que fazer o controle dos alunos. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça a conclusão da canalização do esgoto do Beira-Rio. A presidente Simoni explicou que a próxima sessão será realizada na quarta-feira, dia 20, no horário tradicional. Nada mais havendo a tratar, a presidente Simone Feitosa deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 20h13. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 18 dias do mês de março do ano 2019. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado. Senhor Liduíno, por favor, a leitura do expediente. Correspondência recebida. Ofício circular número 2/2019 do senhor Dedé e Silvana, Comissão de Organização da Semana das Águas, comunicando que no dia 22 deste mês, sexta-feira, a partir das 7 horas, será realizado o evento da Semana das Águas no auditório da Secretaria Municipal de Educação em Aracoiaba, Ceará. Correspondências expedidas. Ofício 110/2019, respondendo solicitação do senhor Antônio Lúcio, presidente do Sintraf local. Ofício 111/2019, comunicando ao prefeito Dr. Assis Arruda 4 requerimentos verbais de autoria de alguns vereadores desta casa. Ofício 112/2019, encaminhando ao Dr. Assis Arruda, prefeito municipal, 3 proposições de autoria de alguns edis deste poder. Expediente Sosa. Ordem do dia, por favor, senhor Liduíno. Ei, Wagner. Projeto de lei número 10/2019.
dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de equipes de brigada civil de emergência composta por bombeiro civil nos estabelecimentos que esta lei menciona. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Baturité a obrigatoriedade de manutenção de equipes de brigada civil de emergência composta por bombeiro civil nos estabelecimentos que esta lei menciona. Artigo 2º. Os estabelecimentos e locais a que esta lei se refere são shopping center, casas de show e espetáculo, supermercado e hipermercado, lojas de departamento com área construída superior a 5.000 metros quadrados, edifícios ou imóveis comerciais que abrigam escritórios, consultórios, clínicas e outros estabelecimentos congêneres com público fixo acima de 1.000 pessoas ou com circulação média diária acima de 1.500 pessoas. Entidade de ensino superior com área construída superior a 5.000 metros quadrados. Espaço de eventos fechado que receba uma grande concentração de pessoas com circulação média acima de 1.500 pessoas por dia. Parágrafo 1º. Para os fins dispostos nesta lei, considera-se 1. Shopping center, empreendimento empresarial com reunião de lojas comerciais, restaurantes e ou cinemas em um só conjunto arquitetônico. Casa de shows ou espetáculos, empreendimento destinado à realização de shows artísticos e musicais em local fechado, cuja capacidade de lotação seja igual ou superior a 500 pessoas. Supermercado é o estabelecimento que comercializa mediante altos serviços grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza, no atacado ou varejo, com área de vendas entre 2.501 metros quadrados e a 5.000 metros quadrados. Hipermercado, supermercado com área de venda acima de 5.000 metros quadrados, que, além dos produtos de gêneros alimentícios tradicionais, venda eletrodomésticos, eletrônicos e roupas. Loja de departamento é o estabelecimento que comercializa uma larga variedade de produtos de consumo, tais como vestuário, mobiliário, decoração, produtos eletrônicos, cosméticos e brinquedos. Entidades de ensino superior, escolas, faculdades, centros de educação superior ou universidades privadas ou comunitárias, com intuito lucrativo ou não, destinadas à formação profissional e científica em nível superior e ou de pós-graduação. Espaço de eventos compreende todos os espaços fechados, públicos ou privados, onde são realizadas feiras, exposições, seminários, workshop, shows, palestras e eventos empresariais no município. Parágrafo 2º. Tratando-se de supermercado, hipermercado ou de outro estabelecimento mencionado nesta lei, que seja associado a shopping center, a unidade de bombeiro civil e combate a incêndio poderá ser única, atendendo ao shopping center e ao estabelecimento associado. Artigo 3º. Entende-se por brigada civil de emergência o grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas e capacitadas anualmente para atuar na prevenção e em situações de risco relativas a princípio de incêndio em edificações industriais, comerciais e de serviço. Parágrafo 1º. São objetos da Brigada Civil de Emergência de que trata esta lei a redução aos danos ao meio ambiente, bem como o abandono de áreas, os primeiros socorros, a prevenção e o combate ao princípio de incêndio dentro de uma área pré-estabelecida até a chegada do socorro especializado. Parágrafo 2º. Para implantar a Brigada Civil de Emergência, os estabelecimentos deverão observar os critérios de composição, formação, implantação, treinamento e reciclagem definidos pela norma de procedimento técnico número 17 do Corpo de Bombeiro do Estado do Ceará. Parágrafo 3º. Para efeito desta lei, recomenda-se que a equipe de Brigada Civil de Emergência conte com pelo menos um bombeiro civil, aquele que trata a Lei Federal número 11.901/2009, podendo o referido profissional
compor quadro próprio do estabelecimento ou ser contratado junto à empresa especializada na prestação de serviços de prevenção e combate a incêndios. Artigo 4º. Cada brigada civil de emergência deverá ser estruturada do seguinte modo: recurso de pessoal. A equipe contratada deverá atender aos termos da Lei Federal nº 11.901/2009 e a NBR 14.608 da Associação Brasileira de Normas Técnicas de outubro de 2000, e em locais onde haja frequência de pessoa do sexo feminino. Pelo menos um membro da equipe deverá ser do sexo feminino. 2. Recursos materiais obrigatórios. Materiais para inspeção preventiva e ações de resgate em locais de difícil acesso, inerente aos riscos de cada planta. B. Kit completo de primeiros socorros para a adoção de suporte básico de vida, incluindo o desfibrilador externo automático, nos casos em que a lei exija acima de 1.000 pessoas. Artigo 5º. O bombeiro civil de que trata esta lei deverá ser devidamente qualificado e treinado para atuar de forma preventiva nas ações que visem conferir, apoiar e realizar a manutenção preventiva e ou corretiva das instalações dos estabelecimentos em que atuam, bem como atender casos de risco, ainda que eminente, fornecendo orientações em situações de urgência e emergência, obedecendo à seguinte proporção. 1. Tratando-se de casa de show e espetáculos, o bombeiro civil contratado deverá conhecer todos os planejamentos de prevenção e combate a incêndio do estabelecimento, estar no local no mínimo 2 horas antes do início do evento e ali permanecer até o final, em condições de atuar imediatamente quando necessário. 2. Nos eventos organizados por casas de shows e espetáculos, o número de bombeiros civis deverá respeitar a proporção mínima de um profissional para cada 250 pessoas no recinto, contratado no momento do evento. 3. Nos supermercados e hipermercados, um profissional. 4. Nas lojas de departamento e entidade de ensino superior, um profissional a cada 5.000 metros quadrados de área construída. Nos shopping centers e hipermercado, 2 profissionais a cada 5.000 metros quadrados de área construída. Nos espaços de evento fechado, contratar um profissional cada 1.500 pessoas presentes. Estimativa. Artigo 6º. O bombeiro civil deverá portar telefone, equipamento de rádio ou outro instrumento de comunicação similar que lhe permita estabelecer, sempre que necessário, o rápido contato ou chamada como Corpo de Bombeiros Militar, como Polícia Civil e ou com serviços de urgência ou emergência médica. Artigo 7º. Aos infratores do disposto desta lei será aplicada multa no valor de 20 UFIs, Unidade Fiscal de Baturité. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será de valor dobrado. Artigo 8º. Os estabelecimentos e locais a que se refere esta lei terão prazo de 6 meses para se adequarem às normas estabelecidas. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Wagner Nogueira Nascimento, vereador. Em discussão, o projeto de indicação do vereador Wagner. Pode fazer uso da tribuna, por favor, Wagner. Boa noite a todos. Cumprimento aqui a todos presentes em nome da presidente. Gostaria que, antes de iniciar a defesa do projeto, que, aliás, eu nem sabia que ia para a pauta hoje, mas tudo bem, não tem problema não. Eu até agradeço. Eu gostaria, do conhecimento de todos o que aconteceu há 6 dias atrás, um problema de ordem pessoal na minha família. E eu gostaria aqui, de coração, agradecer a toda esta casa, a vereadora Clarissa Calado, irmã de Leusa, Rosiane, Gildo que me ligou, Marquinhos, Marcelo, Nelson e os demais. Em especial a presidente Simoni, uma grande amiga que realmente segurou muito forte na minha mão e aquilo me ajudou muito. Muito obrigado.
Vou fazer aqui um pequeno relato antes de defender aqui o projeto. Obrigado aqui ao Alisson também, que esteve comigo. É natural que nós vivemos para ver a morte dos pais da gente. É natural, faz parte da natureza, né? É anormal se o pai vê a morte do filho. Mas eu vivi para isso, para ver a morte do meu pai. E eu tenho certeza que vocês viverão para ver a morte dos pais de vocês. Que faz parte da nossa natureza humana, né, Nelson? Foi o que Deus nos deixou. O que não é natural é a forma que se deu, de forma tão perversa, de forma tão malvada que o destino nos reservou. Mas eu, conversando aqui com a irmã de Leusa, com a mulher de Deus e com outras pessoas, não vai ser ela ou qualquer outra pessoa que vai fazer a gente superar. Isso só Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus tem agido poderosamente na minha vida e na vida da minha família. E o que eu tenho a dizer aqui para concluir é que o amanhã é muito incerto. É incerto. Se você tiver a oportunidade de dar um abraço no seu pai ou na sua mãe, ou no seu irmão ou na sua irmã, e dizer que eu te amo, faça hoje. Faça hoje, que amanhã poderá ser tarde. E você terá dificuldade de esquecer, porque você não o fez, né? Mas no mais eu tenho que agradecer, e eu vou fazer aqui a defesa do projeto, tá bom? Esse projeto é um projeto direto, Marcelo, direto, não tem ônus para o município, não é de indicação. Eu até pensei em fazer indicação, mas eu tive receio de não ser devolvido para essa casa. O Brasil, como todos sabem, é um país que subestima tudo que trata primeiros socorros, subestima tudo que trata a atividade dos bombeiros, seja militar, bombeiro civil. Eles subestimam, eles não dão a devida atenção que de fato é para ser dado. E já tiveram diversas tragédias no Brasil, no que trata incêndios, muitas vítimas. Né? Tem naquela época, não sei se foi 2012, a Boate Kiss, né, que tiveram muitas vítimas. E agora teve o assédio do Flamengo. Enfim, em todos esses episódios que aconteceram, houveram a presença, posteriormente, de bombeiros militares e também da Brigada Civil, que são profissionais competentes de muita importância também. Depois da tragédia da Boate Kiss, aí foi aprovado alguns projetos de lei semelhantes a esse, para obrigar, dentro de estabelecimentos que tem um fluxo grande, Marcelo, um fluxo a partir de 1.000 e 1.500 pessoas diário, que tem a presença de um bombeiro civil presente. E diferente do que muita gente pensa, muita gente tem a compreensão, que o bombeiro civil, assim como o militar, ele não é só um profissional para apagar um incêndio. Depois do dano, aconteceu o dano. A atividade dele, segundo a lei que rege as suas prerrogativas, e o Marcos Reis, diz que o bombeiro civil, na brigada de emergência, ele é principalmente para evitar o dano, evitar o acidente. Inclusive aqui em Baturité já houveram eventos aqui na praça, de natureza pública, que tiveram bombeiros civis de forma voluntária, que foi evitado o acidente grave que poderia levar muita gente à morte, coisa inclusive que eu não sabia. Foi depoimento de alguns bombeiros e de pessoas envolvidas, né? Então, a principal atividade do bombeiro civil em um local não é para apagar um fogo ou socorrer alguém, não é apenas isso, é para evitar que isso venha acontecer. E é um profissional preparado, se caso isso venha acontecer, ele vai saber fazer o que é certo para minorar o dano e até salvar vidas. E esse projeto de lei, ele foi aprovado em alguns estados e algumas cidades do país. Não tem ônus para o município. Ele trata que em eventos em Baturité, eventos privados, seja festas, seja shopping center, que nós não temos, mas temos mercantil de grande porte, que tem a necessidade de a presença de um bombeiro civil para evitar possíveis acidentes. Nós já tivemos aqui em Baturité acidentes, em Baturité, no mercantil Casa Grande, há um ano atrás, que houve vítimas, não fatais, mas pessoas ficaram sequeladas, que a presença de um bombeiro civil de brigada poderia ter evitado. É claro que em Baturité não será todo estabelecimento que vai ter a obrigatoriedade da presença do bombeiro civil, mas são locais que tenham um fluxo acima de 1.000 pessoas diário. E
presidente vai colocar em pauta, certamente vai para a comissão. Aí eu peço aos colegas que vejam com bons olhos esse projeto, para a gente, não tem ônus para o município. Vereador, por que não envolver também o órgão público? Por que não escolas, creches, que tem muito fluxo? É porque teria que ser de indicação. E eu entendi ser importante ir direto, para não tendo ônus para o município, poderia ir direto. E já seria de grande valia ao município. Ok? E esse projeto, assim como o outro foi colocado nessa casa, que infelizmente não foi ainda para a prática aquele projeto que trata a capacitar os profissionais, inclusive eu até gostaria depois, presidente, que eu terminar a defesa, mandar um requerimento para o prefeito e que ele mande a essa casa uma resposta de como está aquele projeto, se está arquivado ou não, se ele tem a intenção de colocar em prática ou não. Capacitar os profissionais de creche, escolas, com curso de primeiros socorros. Gardel, é um requerimento para o prefeito Assis Arruda, tá bom? E esse projeto eu gostaria que os colegas vissem com bons olhos e a gente conseguisse aprovar. Muito obrigado, uma boa noite. Continuando a discussão sobre o projeto, o vereador Marcos Reis vai fazer uso da tribuna. Para justificar aqui as faltas dos vereadores Reinaldo Braga e Socorro do Açudinho. Boa noite. Gostaria de saudar aqui aos vereadores, na pessoa da nossa presidente, Simoni, a plenária na pessoa do meu amigo Petrônio, saudar as pessoas que estão nos assistindo agora e irão nos ouvir posteriormente. A respeito desse projeto, eu queria só enfatizar, como o Wagner disse, provavelmente vai para as comissões, que a gente possa fazer uma reunião com alguns representantes do comércio, empresário da cidade, e também de uma autoridade no assunto, algum representante de Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil do município, para que a gente possa ter mais informações e possamos consolidar esse projeto. E, Wagner, eu também aproveitei esse seu projeto para lembrar do projeto anterior que foi aprovado nessa casa e saber das informações. Sou favorável ao requerimento, se você não tivesse feito, eu iria o fazer, sobre as informações, por conta de que, infelizmente, no Carnaval nós tivemos um incidente no município de Baturité, o qual teve um óbito, uma das cachoeiras do nosso município, e talvez, se tivesse tendo a atenção do Poder Executivo, tivesse lá o profissional, tinha prevenido esse óbito lá na cachoeira do Cipó. Então, assim, é só reforçar essa importância do debate desse projeto e também de atentar para os projetos dessa casa que foram encaminhados ao Poder Executivo e da sua execução. Não é só esse projeto do Wagner que a gente tem lá, que foi repassado, tem um projeto do vereador Marcos Reis, tem um projeto do Marcelo, então que venha um posicionamento desse projeto, dos projetos aprovados nesta casa e que o Poder Executivo tem que executar. Era isso, presidente, obrigado, boa noite. Continuando em discussão, o vereador Josivan faz uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar os meus colegas vereadores em nome da nossa presidente, vereadora Simoni, e não poderia deixar passar essa oportunidade de parabenizar um projeto tão bonito como esse seu, vereador Wagner. Parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua intenção e parabéns pelo projeto. Eu acredito que um projeto desse, Wagner, se ainda tivesse algum incentivo financeiro do município, eu acredito que nós teríamos de ir um projeto desse para a comissão e discutir e tentarmos sensibilizar o prefeito para que fosse aprovado e ele desse apoio. Como não tem a necessidade de ser um projeto de indicação, né? Foi um projeto de lei, eu gostaria de pedir a sensibilidade dos colegas. E eu sou um dos que peço dispensa do parecer para que esse projeto vá logo para a votação e que essas discussões e audiência pública sejam para nós aprender, mas dentro do projeto, né, Wagner? Com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, seja com quem for. Essas discussões
que é para discutir nas comissões, nós já vamos discutir, se assim Deus permitir, já é para a gente colocar o projeto em prática, né? Boa noite a todos e obrigado, presidente. Vou encaminhar aqui o projeto para a Comissão de Finanças e Orçamento. Dispensa do parecer em votação. Vereador Bambam, Josivan, o próprio autor do projeto quer que o projeto vá para a comissão para ser discutido, tá certo? O vereador Marcelo pode fazer uso da tribuna. Bambam, eu conversei agora há pouco com o Wagner, que a gente tem que articular, vamos dizer assim, no momento certo, né, Wagner? E nós estamos no momento, daqui a pouco até eu vou fazer uso da palavra, da importância da temática relacionada à campanha da Fraternidade de 2019, que traduz a questão das políticas públicas. Ela enfoca, enfatiza, ratifica que é interessante nós articularmos com a sociedade e discutirmos temas relacionados às políticas públicas. E eu vejo interessante a questão deste projeto, Wagner, de ir para as comissões e a gente dar um trato no que se refere a discutir com os segmentos, com a sociedade, porque é papel desta casa. Um tempo a mais e um tempo a menos, Bambam, e já que o titular do projeto concordou, seria interessante neste momento a gente dar, vamos dizer assim, este conhecimento e socializar o seu projeto, que inclusive vai lhe fortalecer diante do município de Baturité, da comunidade. Pode ficar à vontade, vereador Wagner. Bom, como eu falei antes, na verdade, eu até achei que o projeto fosse para a pauta em outra data, né? Mas sem problema, ok? O vereador Marcos Reis, eu concordo, assim também como eu agradeço a boa vontade do vereador Bambam, Marcelo, enfim. E é um projeto bom, embora seja um pouco complexo, um projeto grande, né, extenso, mas a gente, na minha opinião, nós temos que tratar a necessidade do município no que trata a população e o usuário, tá, vereador Marcos Reis? Quando você falou aqui de nos reunir aqui com o comércio, bacana, mas sabendo que a posição do comércio era negativa, porque de certa forma para o comércio ele vai ter que estabelecer lá um profissional para resguardar a mim, resguardar a você, resguardar o meu filho, resguardar a nós que frequentamos o comércio diariamente. E o projeto foi aprovado em alguns municípios, inclusive do estado do Ceará, vereadora Clarissa, sabe? E aqui em Baturité, a gente, de acordo com o perfil que trata o projeto, não estabelece em todo o comércio. No shopping center, que nós não temos shopping center. Aí dentro do shopping center tem uma movimentação, aglomeração de pessoas, uma circulação grande, que na hora do pânico, muitas vítimas podem ser levadas ao... Não. Pois é. É privado, sim, se houver circulação de a partir de 1.000 pessoas, sim. Sim. A partir de 1.000 pessoas, tudo bem. Eu quero deixar aqui uma deixa com relação a discutir com os comerciantes. Certamente haverá uma negativa. Aqui em Baturité, comércio de grande porte, que há uma circulação acima de 1.000 pessoas por dia, eu acredito que todo mundo conhece, é o Casa Grande. Talvez Fernando Luiz, não sei. Eu acho que o Casa Grande, além desses dois, eu não sei outro que se adeque ao projeto, né? Ele é bem claro. Ele não vai também forçar um empresário de pequeno porte a colocar um profissional lá, ter esse custo. Mas, no local onde já teve acidente, outros locais que poderão haver acidente, eu vejo como muito importante nós aprovarmos o projeto. Obviamente, claro, discutir, mas se chamar o comércio para discutir, certamente haverá uma negativa da parte deles. E nós temos que pensar que, antes de pensarmos aqui no comerciante, pensarmos na sociedade, nos 37 mil habitantes de Baturité. Essa é a minha opinião. O projeto vai para a Comissão de Finanças e Orçamento. Dando início agora aos nossos requerimentos verbais, vereador Gildo pode fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui os colegas vereadores, em nome do nosso amigo Wagner. Cumprimentar aqui a plateia, em nome do Neilton. Cumprimentar todos os internautas. Gardel, meu requerimento verbal vai diretamente à secretária de Educação. Eu fui chamado para visitar a escola Maria de Lourdes, da minha comunidade, no qual várias pessoas me procuraram, inclusive até o Luciano também procuraram. O muro de lá está prestes a cair a qualquer momento, o muro da escola. Então, esse meu requerimento vai para a secretária de Educação, que ela vá lá urgente fazer uma visita à escola, porque não só o muro, mas os 2 banheiros também lá estão numa situação difícil lá da escola. E a Maria de Lourdes hoje, ela comporta muitos alunos, ou seja, a maioria dos alunos do São Sebastião hoje estão vindo para o Candeia Boa Vista. Então, o número de alunos são grandes, o muro lá pode cair a qualquer momento, está terrível a situação lá. O vizinho, que é o que me chamou também, pelo lado da casa dele, foi lá, rapaz, é triste a situação lá. Então, esse meu requerimento verbal vai para a secretária de Educação, que ela faça uma visita urgente na escola Maria de Lourdes para tomar umas providências. E o meu segundo requerimento verbal vai diretamente ao prefeito Assis, porque o nosso colega vereador Reinaldo Braga, na sessão atrasada, pediu a ele que ele ajudasse ao irmão dele, que desse condições para ele fazer alguma coisa nas estradas. E essa semana, está com 2 dias, Marcelo, o carro da saúde vinha com uma mulher doente e caiu dentro de um buraco, no começo de um bueiro, ou seja, o bueiro escavacou com a enxurra e ficou a cratera, o buraco grande. O carro da saúde caiu e a sorte da mulher foi um amigo que vinha e tirou a mulher dos braços do carro e trouxe ela. Aí lá colocaram uma placa da prefeitura na cratera, tá lá, à noite é difícil ver. Aqui depois das areias aqui, em frente à igrejinha, tá lá a cratera desse tamanho, aí colocaram uma placa no buraco onde o carro caiu. O carro caiu, o pneu ficou enganchado lá, né? Aí a prefeitura, o município foi, eu acho que foi a secretaria de obra, botou uma placa lá. Então eu peço ao prefeito Assis, meu requerimento verbal, que ele dê algumas condições de qualquer coisa para melhorar a situação da estrada dos Candeias, que está terrível, terrível. Dê condições ao Bonaldo, né? Foi a pedido do Reinaldo Braga também, e eu vou fortalecer esse requerimento dele com mais um requerimento verbal. E só e boa noite. Requerimentos verbais do vereador Gilda em votação. Aprovado. Vereador Marcelo Cardoso, pode fazer uso da tribuna. Gildo, pode ficar à vontade, irmã, pode ir lá. Continuando a discussão do requerimento do vereador Gildo. Quer também? É rapidinho aqui, presidente. Desculpa aí, doutor Marcelo, é porque, pegando aqui o gancho, o que o Gildo falou sobre o colégio que está para cair, tem problemas e é urgente, eu sugiro o seguinte, seu Nelson, como irmão do prefeito, né? O Bambam, como muito próximo ao seu Assis, eu sugiro que vocês liguem para ele ou para a dona Benilde e que seja visto de imediato, né? As coisas acontecendo muito fácil, né? E aí, o Gil, preocupado, faz o requerimento, certo, ele fez o papel dele. Mas vocês, como mais próximos do prefeito, tem que chegar junto, pensar nas crianças, nos estudantes, enfim, no nosso Baturité. E sobre as estradas, na verdade, está muito difícil, é muita chuva, está difícil, né? Mas nem por isso os alunos vão ficar sem estudar, porque não tem carro, e as pessoas doentes, né? Na verdade, tem que ter um paliativo, né?
o que o Gildo está falando não é assim em asfaltar as estradas, né? Ele não está pedindo para asfaltar, como nós também não estamos reivindicando no momento um asfalto, não. Tem que ter pelo menos um paliativo. Tem que ter um paliativo de imediato, porque senão vai prejudicar nós, seres humanos, para vir até o hospital, né? E também os alunos, não é verdade? E eu peço ao seu Nelson que faça essa ligação e fale com o seu Assis, viu, seu Nelson, para resolver isso mais rápido. Obrigada, presidente. Que Deus nos abençoe. Só que ratificando, o projeto de lei do nosso vereador Wagner vai para a Comissão de Justiça e Redação, tá certo? Dando continuidade, vereador Marcelo Cardoso pode fazer uso da tribuna. Saudar os vereadores em nome do Gildo. Cadê o Gildo? Saiu, Gildo? Em nome da irmã de Leusa, pronto. Em nome da irmã de Leusa, os internautas, a plenária em nome ali da esposa do Bambam e da esposa do Wagner. As duas meninas que estão na plenária, representando muito bem as mulheres de Baturité. Aí o Wagner deu um sorriso, o Bambam deu outro. Meus amigos, nós estamos num momento, eu diria, interessante, diante do texto que foi produzido pela Igreja Católica, onde o seu clero, os colaboradores, os apoiadores, definiram a questão da semana, aliás, a campanha da Fraternidade de 2019, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Nós devemos considerar que, dentro desse contexto, é preciso fazer uma reflexão sobre políticas públicas, a importância das políticas públicas no nosso cotidiano, na nossa vida. Eu não poderia deixar de enfocar nesta plenária, nesta tribuna, este tema, que é um tema de relevância e de interesse da sociedade, da nossa nação como um todo. Além da temática fraternidade e políticas públicas, foi inspirada pelo versículo bíblico: serás libertado pelo direito e pela justiça. Segundo o documento, as políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidas pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. O item 20 do documento destaca que políticas públicas representam soluções específicas para as necessidades e problemas da sociedade. Ela é a ação do Estado, que busca garantir a segurança e a ordem por meio da garantia dos direitos, diz o texto. O texto, quando se refere a políticas públicas, se refere basicamente na questão da representatividade de segmentos, ou seja, a sociedade como um todo participando deste processo, sendo sujeita ativa do processo. Não se faz políticas públicas sem a participação dos segmentos que compõem a sociedade como um todo no seu conjunto. Não é relevante você, enquanto gestor, enquanto representante, legislador,
deixar de considerar aquilo que é de interesse da sociedade para você fazer jus e demandar. Ou seja, você representa os interesses coletivos. No meu entender, a campanha da Fraternidade 2019 visa, basicamente, como objetivo maior, exatamente isso. Quando se fala políticas públicas de Estado, tem esta conotação, políticas para a juventude, para a educação, para o meio ambiente, devotadas exatamente com este propósito e com esse teor. Eu não poderia deixar de considerar, neste momento, de usar a palavra, vereador Nelson, e dizer que dar o gancho com a reforma da Previdência neste momento é interessante, Marcos Reis. Por que é interessante, irmã Edileuza e Simoni? Porque, irmã Edileuza e Simoni, Marcos, por que estou chamando a atenção, por que é interessante e importante a campanha da fraternidade, e aqui dando gancho com a questão da PEC da Previdência? Eu entendo que neste momento, e fiz aqui um pequeno esboço relacionado à PEC da Previdência, que ela é uma PEC voltada basicamente para os interesses de técnicos que elaboraram esta reforma. Mais um minuto, viu, vereador? Eu pediria, presidente, para ser um pouco mais sensível diante dos meus argumentos. Eu sei que vai ter aceitação por parte de todos. A Previdência, ela traz no seu bojo, uma discussão que eu diria técnica, por parte do governo, que referendou, acima de tudo, aquilo que é de interesse do governo que está à frente dos interesses da nação. Quando eu falei há pouco de políticas públicas, é evidente que da forma que lá está, não deve ser aprovada. Porque quando eu questiono e li toda a PEC, e vi que foi fixado a aposentadoria aos 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Vi que acaba a regra 86/96 para segurados do INSS e servidores públicos, que terão outra regra que é de 105 pontos para homens e mulheres. Aposentadoria integral somente aos 40 anos de contribuição. A aposentadoria dos pobres das cidades piora muito, com o aumento de 15 para 20 anos, o tempo mínimo de contribuição. Praticamente acaba a aposentadoria dos trabalhadores rurais. No meu ponto de vista, ainda existe. Professores e professoras terão que trabalhar até os 60 anos. O governo reduz de 100% para 60% o valor da aposentadoria por invalidez. A proposta destrói a aposentadoria especial dos trabalhadores das áreas insalubres, com fixação da idade mínima. Pensão por morte é destruída, com redução de 100% para 50%, e acaba a reversão das cotas. Acaba o BPC da LOAS, que é a Lei Orgânica da Saúde, que será substituído por uma renda miserável de R$ 400. O abono salarial, que era de um salário mínimo, pago apenas para quem ganha um salário mínimo, e não até 2 salários mínimos, como é atualmente. Os servidores públicos que têm direito à aposentadoria integral poderão exercer o direito somente aos 65 anos de idade. E os professores e professoras aos 60 anos de idade. A Previdência Social será extinta para os novos trabalhadores que serão vinculados a uma previdência privada. A reforma da Previdência virá acompanhada da carteira do trabalho verde e amarela, sem CLT, sem os direitos dos acordos coletivos e sem a Previdência Pública. Interessante que o Bolsonaro não falou nada disso na campanha, viu? Ele não tocou desse assunto, porque se tivesse, no meu ponto de vista, ele não ganharia a eleição. No meu ponto de vista, ele teria perdido a eleição se toca nesses assuntos da forma que está. Por isso mesmo dizemos que a reforma da Previdência, no meu ponto de vista, não existe reforma mais radical do que essa. É inconcebível da forma que lá está, que foi proposta.
E algumas pessoas até dizem que é um estelionato eleitoral. A morte dos cônjuges. O Nelson está colocando aqui na questão da pensão por morte, né? Interessante, Nelson, que você e a dona Fábia contribuíram, eu e minha esposa, contribuímos por uma vida toda. Nós contribuímos. É um direito, um direito ao longo de anos. Aí, Nelson, você, suponhamos que aconteça de das nossas famílias, se a gente falecer, certamente essa pensão você só vai receber 50%. E se for novo, só tem um terço, só recebe 50%. É a proposta que foi encaminhada, né? Aí vai receber, vai. Por falecimento, não, se é só um, aí está certo. Neste caso, sim, 100%. Bom, para encerrar, eu digo para vocês assim, ela está tramitando no Congresso Nacional. Essa tramitação, eu particularmente acho que da forma que lá está, não pode ser aprovada. Não pode ser aprovada. Mas a proposta lá está. Se não houver alteração na proposta, que depende dos deputados, das emendas que estão sendo discutidas, bilhões de emendas que estão sendo discutidas, certamente existem deputados com interesse que não fique do jeito que está e que tem deputados que querem que fique do jeito que está, porque a meta estabelecida é de 1 trilhão. E eu entendo que os mais implicados diretamente com esta PEC são os menos favorecidos, que são os pobres, são que vão passar mais dificuldades. Eu, como servidor público Marcelo, e como mais político, um minuto, viu, Marcelo? eu vou No encerrar. máximo. Não poderia deixar de colocar aqui para os companheiros essa questão e pedir para que a sociedade compartilhe essas informações, discuta. Porque os municípios de pequeno e médio porte vão quebrar. Vão quebrar. Da forma que lá está, eles não vão se sustentar. Não tem como. Não tem como. Os municípios vivem na dependência, o comércio particularmente, do que é repassado para os aposentados, para os trabalhadores rurais, e fica uma situação muito difícil de ter segurança, de justiça social até. Então, para encerrar, presidente, só queria dizer que é importante a gente esclarecer a população e que a luta pela essa destruição, para evitar a destruição dos nossos direitos, ela vai se dar no estado do Ceará a partir do dia 22, será realizado em Fortaleza, né, na Praça da Imprensa, e que certamente aqui em Baturité também eu tomei conhecimento, o Marcos também deve ter tomado conhecimento, será realizado um ato público também no dia 22. Então a gente precisa contribuir com a articulação e participar do processo. Essa aqui é a minha palavra, um grande abraço, obrigado pela sua deferência, viu, presidente? Que você, com essa sua simpatia, de ter cedido aí mais um tempinho. Obrigado, viu? Dando continuidade, vereadora Clarice, fazendo seus requerimentos verbais na tribuna. Vou querer 15 minutos também. Boa noite a todos e a todas. Saudar aqui o Petrônio, as esposas dos nossos vereadores, o Alisson, a todos os internautas. Primeira coisa, irmã, pega meu celular, por favor, que eu esqueci. Primeiramente, presidente, eu queria pedir alteração da audiência pública, ao qual eu fiz um requerimento na última sessão, para que ia ser, ao invés do dia 1º, para o dia 8, porque normalmente a primeira sessão tem muita coisa, que fica muitos dias sem, praticamente 10 dias sem sessão, né? E aí eu queria que fosse passado para o dia 8, a audiência pública, onde iremos debater o projeto da adoção dos espaços da praça que eu pedi na última sessão. Tranquilo, pode ficar para o dia 8, viu, Gardel, a audiência pública, sem problema. Aí você passa por Liduíno, viu, Gardel, que é para poder deixar já organizado.
esses últimos dias, pessoal, não sei se vocês têm acompanhado as redes sociais, tivemos uma movimentação grande sobre a questão do balneário, do BIC, né? E eu estou ajudando os amigos, né, que está o Ricardo, filho do Baleia, o Matheus, tem muita gente, não vou citar nomes porque são várias pessoas que estão ajudando. Pessoal dos comércios, filhos e amigos que não estão mais em Baturité, que moram em Fortaleza, muita gente procurando, e através de algumas reuniões resolvemos ajudar, salvar, né, o adormecido BIC, né, o Balneário Itamaracá Clube. Temos grandes lembranças, acho que todos os que estão aqui, porque eu sou a mais nova, tenho, então todos com certeza têm. Todos os vereadores têm esta lembrança. Quem viveu aqui, passou as férias, como foi meu caso, que eu sempre vinha com os meus avós, meus pais, meus primos. Temos várias fotos e recordações importantes. E eu queria, primeiramente, convidar todos vocês a participarem deste momento, a ajudarem, a colaborarem. É algo totalmente voluntário, todo mundo, e está sendo muito bem aceito. Nosso grupo do WhatsApp já está lotado, o pessoal, todo dia, é uma ideia interessante, uma ideia nova. E eu não poderia deixar de fazer a minha parte como vereadora, e juntamente com os amigos vereadores, tenho certeza que irão aprovar, um requerimento solicitando ao Executivo que nos ajude a fazer essa revitalização desse espaço. Como? Ajudando no que diz o acesso. O acesso hoje ao balneário é muito ruim. Tem muitos locais sujos ao redor, muito mato, a iluminação é péssima, a estrada também tem muito buraco ainda no calçamento. Então, pedi ao prefeito, eu fiz o requerimento, até passei para o seu Liduíno, mas como ele não esteve aqui hoje, ele até pediu para mim falar no microfone para ser passado por escrito amanhã, que ele já pediu para me colocar, que falasse aqui. Requerimento para a Secretaria de Infraestrutura, depois eu lhe passo, certo, Gardel? Pedindo ao secretário colaboração do Executivo, que seja recuperado todo o calçamento de acesso ali, desde da CE ali, do asfalto, ali próximo à delegacia, né, até o balneário. Como também a parte de limpeza nos arredores e no acesso, incluindo podas de árvores, limpezas de canteiros, pinturas de meio-fio, roçagem, limpeza do rio, que dá acesso ali da Vila Nova ao balneário, e solicita também que seja trocada as lâmpadas amarelas pelas lâmpadas de LED, para ficar bem iluminado. Até porque a intenção do projeto é fazer, no mais breve possível, eventos com bandas da época, né, das pessoas que iam para as festas, que eu não fui para essas festas, né? Eu só ia mesmo para a parte do balneário. Então, os eventos que serão feitos ali, o que é que acontece hoje? O balneário, muita gente tem medo da segurança. O Petrônio, né, Petrônio? Foi muita festa ali. E aí, se você souber que está tendo acesso limpo, né, que foi feita a limpeza ali das estradas, ao redor dos rios, ao redor do balneário, que a iluminação está completa, que está uma iluminação bem clara, que o prefeito coloque bastante, né, vários braços ali em frente ao balneário, tem como colocar 3 braços de iluminação, enfim, que nos ajude a tomar conta desse projeto. Futuramente, quem sabe, até mesmo dentro da estruturação interna. Mas, primeiramente, eu faço esse requerimento dessa parte externa e essa parte de acesso. Meu segundo requerimento é sobre o calçamento ali do sítio Volta ali, ao redor, quem vai ali para o Parque das Cachoeiras, certo? Marcelo conhece bem aquela região, aquele calçamento. O ano passado, o pessoal tinha me procurado, até deu uma ajuda, foi feito, tampamos vários buracos, né? Uma parte até colocamos cimento, só que foi feito só uma parte, algo pequeno.
E agora com as chuvas, graças a Deus chovendo muito, aqui é uma coisa que está sempre constante aqui nos requerimentos, e lá não seria diferente. Lá, inclusive hoje, atolou um micro-ônibus que leva os alunos. O ônibus desceu quase 30 centímetros, assim para a vala. Tem até um vídeo aqui, vou passar até depois no grupo dos vereadores. Eu já passei, inclusive, para os responsáveis da prefeitura, eles disseram que iriam tentar viabilizar, que estava tendo muita demanda, mas eu solicito com mais urgência. Inclusive, hoje, quando eu cheguei aqui na sessão, eu recebi esse baixo-assinado aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui. Tem mais de 400 assinaturas de pessoas que moram lá, que frequentam lá os hotéis, que estão solicitando, porque o que acontece? O pessoal ali que vive do comércio, isso aqui tudo é assinatura das pessoas que mandaram esse abaixo-assinado. Inclusive, nesse requerimento, quando for enviado, eu irei fazer, o seu Liduíno, fazer uma cópia para enviar, para mostrar o quão difícil está sendo para essas pessoas. Porque quando se faz um abaixo-assinado desse tamanho, né? Aqui tem quase 20 folhas ou mais. No sítio Volta, no Brejo, que dá acesso ao hotel do Parque das Cachoeiras. E hoje teve um incidente lá, do ônibus quase que virou. Ficou atolado. Então, assim, é ruim para os alunos, é ruim para os turistas, porque o que acontece? Tem senhores de idade, tem ônibus que vem só com gente de senhor de idade, pessoas da melhor idade. Como é que um ônibus daquele vai deixar aquele pessoal lá em cima para descer? Eu, quando eu estava com meus 100 e vai lá chibatada de quilos, eu jamais desceria aquilo ali e subia. E tinha as minhas limitações. E ainda hoje eu acho que ainda acredito que vai ser uma dificuldade. Então, imagine para uma pessoa com 70, 80 anos, que vem para poder curtir um passeio, conhecer Baturité, aí vai ter que descer no meio do buraco da lama, porque o ônibus não chega lá. Então, é um dos grandes pontos turísticos da nossa cidade, são as cachoeiras, ali o Campo Lua Azul, o Parque das Cachoeiras, enfim. Então, que a prefeitura priorize, já existe o calçamento. Então, é só ajeitar o calçamento, fazer as valas direitinho para poder escoar as águas, fazer uma cinta de cimento aos redores. Então, que seja feito isso com urgência. Aproveitar que deu uma estiadazinha aí, parou um pouquinho a chuva, ajeitar logo os buracos e tentar fazer uma remediação para poder ajeitar essa problemática. E eu vou passar esse abaixo-assinado junto com o requerimento para que, quando puder, fizer as licitações, colocar e fazer um projeto sério. Ali, aquela comunidade do Brejo merece. É uma comunidade muito esquecida, é uma comunidade que tem pouca... não tem muita coisa que é feita naquela comunidade do Brejo. Eu, pelo menos, eu desconheço. Aquele calçamento ali é antigo. Inclusive, quando na época que eu fui levei seu Paulo foi na época dele, da época do Fernando para trás. Quer dizer, deve ter uns 20 anos ou mais aquele calçamento, né, Marcelo? Aquele calçamento do Brejo. Então, assim, tem que ter uma reforma, colocar umas amarrações, né, fazer direitinho, para poder não acontecer esses prejuízos, porque é prejuízo, muita gente ali vive dos turistas, vive do comércio. E aí? A renda que o pessoal tem para vender uma banana que planta, que vende para o turista, e vai perder tudo isso. Fora isso, eu vou só destacar aqui que eu recebi as homenagens especiais. Eu indiquei 2 mulheres. Uma das mulheres foi a senhora Maria Júlia dos Santos Costa, a mãe da Luizinha, da Leira, da Marilac, da Neuda, são pessoas aqui da nossa cidade. É uma senhora que é agricultora, uma pessoa que sempre esteve aqui na nossa cidade, criou seus filhos, as suas filhas. Eu fiz essa homenagem em nome de todas as suas filhas. Como lá são 4 mulheres, no caso com elas 5 mulheres, essa homenagem em nome da senhora Maria Júlia vai para todas as mulheres da sua família. Também fiz a indicação da senhora Estela Queiroz Santos, a esposa do seu Bal, comerciante aqui de Baturité, uma pessoa muito querida, torcedor do Fortaleza, mãe do Mauro Filho, da Marcinha, da Marta, do Márcio, pessoa muito querida, uma família muito querida. O Marlon é um grande amigo meu, o seu Bal é um grande amigo do meu avô, e uma pessoa também, porque atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então, muito merecida essa homenagem. Depois eu irei entregar pessoalmente, só para deixar registrado aqui. E também, para deixar registrado,
Marcelo falou bastante, eu vou só mais um minutinho, viu presidente? Estou terminando. Vocês estão abusando hoje, viu? Eu estava lendo aqui uma reportagem na internet. Não é fake news, viu, irmã? O Bolsonaro é o pior de todos os presidentes dos últimos 24 anos, segundo pesquisa Ibope. Né? Eu consultei aqui a pesquisa Ibope. Isso mostra a rejeição altíssima que esse presidente está tendo, né? Praticamente abaixou as calças para o Trump recentemente. E eu acho que temos que tentar ver isso com muita seriedade. O que o Marcelo falou aqui da reforma da Previdência é muito sério, vai atingir a todos vocês, a todos nós, a todas as famílias. E não é porque votamos ou não votamos, temos que tentar e lutar, porque começa aqui na base, que é o município. Porque se fizermos a pressão aqui, a pressão vai para o Estado, do Estado vai lá para a Câmara Federal, e assim teremos os nossos direitos assegurados e garantidos. Uma boa noite a todos vocês. Continuando nossos requerimentos verbais, vereador Bambam pode fazer uso da tribuna. O Marcelo disse que queria meia hora. Boa noite a todos e a todas. Saudar aqui os colegas em nome da vereadora Rosiane, quebrando aqui o protocolo. Eu gostaria a atenção dos colegas vereadores. Pode continuar, vereador Josivan. Todos nós temos netos, temos filhos, temos filhas. Aconteceu recentemente, o que eu vou falar aqui, na minha família, certo? Minha sobrinha, minha filha, percebeu minha sobrinha um pouco desanimada, quieta no cantinho da parede, e foi investigar. E ela se prontificou logo dizendo assim: mamãe, eu quero ir dormir. Eu quero ir dormir, eu quero dormir. E a minha irmã aprofundou-se mais um pouco. Isso aqui, colegas vereadores, é muito sério. E ela disse que aquela desgraça daquela boneca do Momo, né? Tinha dito a ela que não era para ela falar nada para o pai dela, nem para a mãe dela, porque ela iria ajudar ela a fazer a tarefinha de casa, iria ajudar ela com algumas matérias do colégio, mas que não se aprofundou-se. Mais um vizinho meu, né, meu amigo, filho do Juca, estava assistindo um amaldiçoado de um tal de um Felipe Neto, que imediatamente apareceu esse diabo dessa Momo, dessa boneca aí. Aí a mãe dele, do Braia, estava com ele, né, assistindo. O que aconteceu? A boneca pediu para ele se dirigir ao armário da cozinha e, com um gilete ou uma faca, cortar o pulso. Né? A mãe dele estava lá, presente. Isso é muito importante. Vamos ter cuidado. Meu menino excluiu aqueles... que ele era inscrito no canal lá do Felipe, né, e do Lucas. Ele excluiu. Aquele outro joguinho que esqueci o nome agora também, ele excluiu, mas eu fico sempre indo no celular dele para observar, porque eu vou dizer uma coisa, não aconteceu longe não, aconteceu aqui, foi na minha família, em Baturité. Então, se não é requerimento, presidente, mas eu queria só dar um alerta aqui aos internautas, a gente que nós temos sobrinho, nós temos filho, para a gente ficar atento, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não é brincadeira, e começa ela ajudando mesmo. A criança faz algumas perguntas e é impressionante. Consegue entrar na mente da criança até chegar ao ponto de poluir, né? Então, se nós temos que evitar tragédias futuras, né? Porque isso a gente assiste nas internet, a gente só acha que acontece fora, longe, distante da família da gente. Mas está bem próximo a gente. Então, se aos pais e às mamães, tenham cuidado nos aparelhos, nas redes sociais. Aquele YouTube Kids, você está assistindo um desenho e agora você está assistindo criança. E outra, está aparecendo nos WhatsApp, Facebook, o que acontece? Eles mandam um link com um desenho animado da atualidade, a criança assiste empolgada, quando chega no meio do desenho, a desgraça da boneca vai e aparece, conversando com a criança, certo? Isso
É muito sério, muito sério. É impressionante. A criança fica no canto. Olha, a criança fica no canto e não quer conversa, mas só que não é de imediato, ela consegue isso a longo prazo. Ela vai prometendo ajudar nas tarefas, vai respondendo algumas perguntas que a criança faz, está entendendo? Aí, depois é que vem a parte pior. Então, aos internautas, a toda a população que está nos assistindo, cuidado com seus filhos, porque pode criar um trauma profundo na mente de uma criança e acontecer uma tragédia, né? O pai está dormindo, a mãe está dormindo, quem é que não confia no seu filho? De deixar dorme no quarto do pai, né? Sabe lá se uma desgraça de uma boneca dessa não está orientando para que a coisa melhor que a criança faz, para que a boneca continue ajudando ela com informações, com as tarefinhas de casa, seja matar seu próprio pai ou seu irmão, né? Então, assim, tudo são coisas que nós podemos combater, observando também, mas o principal é nos apegando com Deus, pedindo a Deus que dê sabedoria e que abra a mente dessas crianças para que isso não aconteça e para que a gente também, nós que somos pais, que Deus nos ensine a nos conduzir com uma situação dessa, né? Porque a mãe da criança, do Brian, estava lá. Se ela não estivesse, a criança é ativa, e aí? O que iria acontecer? Né? Então, os vereadores Simoni, obrigado, viu? Fica só o alerta aí para os pais e os avós do nosso Brasil. Boa noite a todos. Vai fazer uso da tribuna agora o vereador Marcos Reis. Presidente, retorna essa tribuna para primeiro solicitar aqui, passar essa mensagem para o secretário de Infraestrutura, acredito que seja o Edson, para que possa divulgar, através dos meios de comunicação da Prefeitura, o número do telefone, que as pessoas possam estar repassando os problemas na iluminação pública do nosso município. Infelizmente, vem acontecendo problema na iluminação e as pessoas têm que vir até a secretaria, então acho que disponibilize um meio de comunicação para que possa solicitar a correção dos problemas na iluminação pública. E também estou vindo aqui para tratar do assunto já reportado pelo Marcelo e pela Clarissa sobre a defesa da Previdência Pública do nosso país e dizer às pessoas que se posicionem contrário a essa reforma. No dia 22, haverá manifestações em Fortaleza. Fui comunicado pelo sindicato que também ocorrerá manifestações aqui na sexta-feira. Então, que a gente convida a população a participar e dizer que, infelizmente, é pregado a reforma da Previdência como uma solução para os problemas do nosso país. E, na verdade, nós já passamos há pouco tempo na reforma, uma das reformas do governo Temer, que, infelizmente, não deu o resultado que eles esperavam, que era no caso de geração de mais emprego. Então, a reforma trabalhista. Então, que a população esteja atenta, discuta com os seus vizinhos, com os moradores, demais moradores das suas ruas, a questão da reforma da Previdência, que, na verdade, ela só vem a tirar direito dos trabalhadores dos pequenos municípios e, infelizmente, aqueles que mais são beneficiados não estarão sendo afetados. Só para vocês terem uma ideia, na reforma da Previdência que foi colocado, inicialmente foi colocado os civis, que aí estão os agricultores, professores e trabalhadores da iniciativa privada, foi colocado inicialmente essa, e posteriormente a reforma da Previdência dos militares. Militares esses considerados do Exército, Marinha e Aeronáutica. E que eles inicialmente informaram que ia ter uma economia grande, e na verdade essa economia está bem aquém. Para vocês terem ideia, a reforma da Previdência prevista era de 1,072 trilhões. Desse 1 trilhão, somente
10 bilhões serão dos militares. Ou seja, 1% apenas estará sendo afetado somente 1% para a reforma dos militares. Que, na verdade, o que vai sobrar é para o povão, em geral, está pagando essa reforma da Previdência. Então, dizer da nossa defesa da Previdência Pública do nosso país, dizer que os sindicatos estarão fazendo movimentações, juntamente com, acredito que, os parlamentares dos municípios, estaduais e federais contrários a essa reforma. Então, dizer à população que é momento de reflexão e também de manifestação, de ir à rua defender os direitos dos trabalhadores. Era isso, presidente. Obrigado e boa noite. Continuando nossos trabalhos, nossa amiga aqui da plenária, Petrônio, pediu uso da palavra. Gardel, por favor, solicite aí o microfone para ele. Pode ficar à vontade, Petrônio. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores aqui presentes e a plenária. Sobre a UMPA, aos domingos, eu acho desumano, porque aquele rapaz, eu não estou nem falando em nome dele, estou falando que eu estive lá e presenciei, o Liduíno também é testemunha disso, que eu cheguei lá por voo da mãe da minha filha, tinha 72 pessoas, 10 horas da manhã, para ser atendida. Eu achei muito desumano para um médico. Inclusive, um amigo meu disse que não tem como o município arcar com 2 médicos na UPA. Tudo bem. Mas poderia, pelo menos, a secretária, o nosso gestor executivo, tentar amenizar. Como? Chegar, colocar um médico de suporte, pelo menos aos domingos. Como eu sou uma pessoa que faço caminhadas 4 horas da manhã, 4h30, eu, segunda-feira, passei lá, que é o término do plantão do Dr. Márcio Luz, tinha em torno de 32 pessoas para ele atender, 4h30 da manhã até 7 da manhã. Aí eu vejo, por parte da população, uma incompreensão. Como assim? Porque como é que você consegue atender 10 horas da manhã? Ele entrou 8 de 10 da manhã, 72 pessoas. Ele é uma pessoa, como todos nós somos sabedores, muito atenciosa, ele marca retorno, que o pessoal diz, a UMPA é Unidade Municipal de Pronto Atendimento, mas ele não gosta disso, ele gosta de acompanhar a pessoa, ele é um médico completo, eu não estou aqui fazendo a defesa dele, longe de mim. O que eu queria era que o nosso gestor, a secretária, colocasse uma pessoa para dar suporte a ele. Se você tem 10 horas da manhã, 72 pessoas para atender 10 horas da manhã, e o resto do decorrer do dia? Almoço, descanso. Ele é ser humano, como todos nós somos, não é assim? Então, eu queria pedir para que a Secretaria de Saúde revesse isso aí, para que ele tivesse um suporte, para ele ter o descanso dele. Isso eu não estou aqui a pedido dele, não, porque ele tem a distância dele, eu tenho a minha. Eu estou aqui como ser humano para defender um ser humano. É porque é inadmissível uma pessoa chegar e ir para uma determinada rádio falar do plantão do Dr. Márcio. Dos outros, eu até questiono, tudo bem, mas uma pessoa que eu cheguei 10 horas da manhã, ele entrou 8, tinha 72 pessoas para atender, o Liduíno é testemunha disso. A ficha do filho do Liduíno era 56. Ele é testemunha disso. Então, eu queria pedir o nosso secretário, o nosso prefeito, que revesse isso aí, porque é muita demanda para um ser humano. Muito, muito. É por isso que eu acredito, segundo me falaram, que eu não tenho como provar, que o doutor Fernando não está mais atendendo lá. Não sei se isso é verdadeiro, mas segundo falaram, por conta disso, que a demanda é grande. Então, deveria ter uma pessoa para ter um suporte, um outro médico, para chegar essas coisas mais fáceis, atender. É muito, muito, muito difícil. E outra coisa,
é o nosso gestor ver a nossa estrada. A nossa estrada está muito destruída, muito destruída. É ver ele botar pessoas capacitadas, pessoas que conhecem, é conhecedora, que tenha formação técnica para chegar e fazer o trabalho. É muito difícil administrar o nosso município, por conta que não coloca a pessoa técnica. Então, eu queria agradecer o espaço, não era uma cobrança, era só um lembretezinho, uma reparação, para que o nosso gestor visse isso aí, porque os médicos, eles são seres humanos, eles estão propícios ao erro. Infelizmente, para nós, o médico não pode errar, mas ele está propício ao erro. Demais agradecer o espaço e desejar boa noite a toda a população de Baturité, a senhora presidente, o senhor Marcos Reis, o senhor Boban, Gardel, a senhora Clarice e os demais que estão aqui presentes. Muito obrigado, Petrônio. Venha sempre a esta casa. Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada.